Olá, hoje recebo o empresário Luiz Calainho, controlador da holding L21 Participações, que administra diversos negócios no ramo do entretenimento. Show Business começa agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele administra diversas empresas ligadas ao setor de entretenimento por meio da holding L21 Participações. Entre elas está a Aventura, uma gigante dos musicais no Brasil. No momento, sua atenção está voltada a uma grande produção, Ayrton Senna musical. Vamos começar agora com o empresário Luiz Calainho. Calainho, bem-vindo. Bem, muito obrigado. Obrigada por achar um espaço na sua agenda, no meio de tanta coisa acontecendo sempre na sua vida. Prazer. Sempre com muito prazer, Sônia. Vou começar com a L21 Participações. O que é isso? Na verdade é o seguinte, Sônia, bom, eu tenho uma crença absoluta, que é a crença onde o indivíduo tem que estar, do ponto de vista, nesse caso aqui, profissional, na verdade dele. Então, eu que tive uma trajetória publicitária, depois fui um executivo de uma cervejaria, depois um executivo de uma companhia de discos, a Sony Music, enfim, uma gravadora. Mas a minha verdade sempre foi investir, sempre foi acreditar na arte, acreditar na cultura, sobretudo nesse país, sobretudo nesse Brasil que tem uma diversidade cultural gigante. Então, caminho fácil você escolheu, né? Caminho fácil. Fato é que depois da minha trajetória como executivo, seguindo a minha verdade, eu decidi montar a L21. Então, para te responder, a L21 é uma holding, né? Que tem entre os seus negócios empreendimentos, todos eles no lugar da arte, da cultura e do entretenimento. Mas são 21 empreendimentos ou é um número cabalístico? É porque eu sou um apaixonado pelo número 7. 3 vezes 7 a gente soma 21. L é de Luiz, né? Meu nome é Luiz Calainho. Então, por isso é L21. Mas, no fundo, são empreendimentos, são 11 empreendimentos ao todo. Todos eles focados na arte, na cultura e do entretenimento, até porque, e aí eu faço questão de te dizer isso, inclusive pelos anos que passei na Sony Music, até porque não há no mundo, e aqui não estou dando uma de brasileiro apaixonado, que sou, mas não estou aqui sendo bairrista, não. Mas não há no mundo um país com a diversidade artística, criativa, cultural, como há no Brasil. É uma riqueza imensa que a gente tem. E é preciso que a gente trabalhe isso de forma séria, de forma profissional. E é isso, no final do dia, que a L21 faz. Uma perguntinha assim fácil de você responder. Como é que é a atuação do governo nessa área? Governo federal, estadual, municipal? O Brasil tem todo o apoio que a cultura merece? Nossa, você não sabe como eu amo essa pergunta, Sônia, porque no final do dia, quer dizer, não é nem um milímetro clichê o que eu vou dizer aqui, mas no fundo, você que está me assistindo aqui, a verdade é que a cultura é o que molda a personalidade de um país. E, infelizmente, no Brasil, a atenção que se dá... É claro que você tem exceções, mas a atenção que se dá à cultura, à arte, do ponto de vista do poder público, é muito pequena. É muito pequena. Então, eu gostaria que, realmente, a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal, se desse conta... Eu gostaria, realmente esse é um desejo imenso que eu tenho, se desse conta da importância que a cultura tem para o país. Até o ministro atual, quero fazer aqui nenhum viés político não, mas Sérgio Salettão é hoje um ministro que eu entendo ser um ministro com uma cabeça muito séria, uma cabeça muito comprometida para tentar realmente dar uma atenção que a área merece. Mas falta a atenção do poder público. Calainho, me esclarece aqui para o nosso público. Essa falta de atenção, ela é uma falta de noção do que a cultura significa para o desenvolvimento de um país ou é o cobertor curto? Olha, Sônia, eu acho que é um somatório. No fundo, eu acho que é um somatório, porque, de fato, o Brasil tem muitos desafios, é um país imenso, né, com muitos desafios a serem superados. E aí, realmente, você acaba... É evidente que a saúde, a educação, a segurança, quer dizer, são pontos absolutamente fundamentais e que devem ser motivo de muita atenção. Mas, ainda assim, a cultura também. Então, eu acho que, no fundo, acaba sendo um somatório. Há realmente um desafio numa ponta, mas há também, talvez, uma falta de atenção, uma falta de foco.
mas a gente vai chegar lá. Eu sou um otimista incorrigível, a gente vai chegar lá. Na atual situação do Brasil, com essa crise política, crise econômica, crise moral, ética, tudo que você quiser mais, você acha que a cultura pode crescer por meio do quê? A iniciativa privada seria um dos meios da cultura ter mais espaço? Ah, não tenha dúvida. Na verdade, Sônia, eu sou um entusiasta, né, da aproximação do empresariado com o poder público. Entendo que no Brasil o Estado tem um nível de interferência na economia muito grande, né? Você pega, por exemplo, a economia americana, eu não quero ficar aqui vendendo nos Estados Unidos ou vendendo o Made in USA, mas você pega a economia americana, o que se tem, sob o ponto de vista do empresário, é todo um portfólio de espaço para você investir, para você empreender. E no Brasil há uma dificuldade porque o Estado ele está muito presente, ele está muito perto. Então, eu entendo que são duas coisas. Primeiro, sim, o Estado deve se aproximar da iniciativa privada. E dois, o Estado também deve dar espaço para a iniciativa privada prosperar. O Brasil tem uma lei, aliás, é uma lei que eu considero de vanguarda, né? A Rouanet? Que é a Lei Rouanet, e que nesse sentido, esse é um avanço gigante que o Brasil oferece. Não há no mundo uma lei com essa dimensão, com esse viés, com essa estrutura como a gente tem aqui no Brasil. E eu repito, né? A Lei Rouanet, e aí realmente é importante que se diga isso, a Lei Rouanet tem sido vital para o crescimento do ambiente da arte, para o ambiente da cultura. Você sabe que eu tenho um dos negócios que eu tenho uma companhia que produz musicais. Você que está nos assistindo mais uma vez aqui, o Brasil já é o terceiro maior produtor de musicais do mundo. A gente pede para o mercado americano, a gente pede para o mercado inglês, e em terceiro lugar vem o Brasil. Isso foi possível graças à Lei Rouanet, diga-se de passagem. É claro que graças ao talento dos artistas, dos criativos, etc., mas também graças a essa lei. Então, você vê que quando o Estado oferece a ferramenta, o mercado anda. Quando o Estado dá espaço, quando o poder público dá espaço, o negócio avança. Está aí o exemplo da Lei Rouanet. Então, é preciso que isso seja amplificado. Calainho, hoje você estreia um musical, né? A gente tá, Sônia, mas num entusiasmo, até porque eu sou um fã. Vamos fazer um suspense? Até porque eu sou um fã. Já falo ou você quer fazer o suspense? Pode falar. A gente estreia Ayrton Senna, o musical. Aliás, um grande beijo para Viviane Senna. Essa é uma das mulheres mais aguerridas desse país. Aliás, e Viviane, assim como o irmão, é um imenso exemplo que a gente tem aqui no Brasil. Uma mulher que acredita que a educação é o caminho, é o viés para esse país crescer, e ela está absolutamente correta, assim como o irmão também acreditava, daí o Instituto Ayrton Senna. Então, um grande beijo a você, Viviane Senna. Mas hoje a gente estreia Ayrton Senna, realmente a gente estreia Ayrton Senna, o musical. Dá umas dicas aqui. Que vai ter? Como é que vocês vão fazer uma Interlagos dentro do palco? Enfim, tem que assistir o espetáculo porque é uma coisa muito única, né? Quando essa ideia surgiu, isso tem 2 anos atrás, aliás, essa ideia surge num evento em Comandatuba do nosso João Dória, grande beijo para o João também, enfim. Essa ideia surge lá atrás. Na largada, com perdão do trocadilho, na largada, a gente, quando pensou no musical, a ideia qual foi? É claro que a gente trata da história do piloto, do Ayrton, enfim, né? A trajetória dele. Mas não é um musical biográfico, né? Ele é um musical, e você mencionava um momento desafiador desse país, ele é um musical que traz à tona esse tom inspiracional desse personagem, desse imenso brasileiro que se chama Ayrton Senna. Porque era uma pessoa aguerrida, objetiva, batalhadora, trabalhadora, focado, acreditava realmente no trabalho como o caminho de você buscar resultado. Aliás, tem uma coisa interessante a mencionar aqui. Ayrton Senna era um grande piloto da chuva, né? Mas, na verdade, ele era um grande piloto, né, num autódromo molhado, porque ele trabalhou para isso, porque ele treinou, e ele treinou horas para isso acontecer. Então, no fundo, o que é o musical? O musical ele traz esse viés inspirador dele, Ayrton Senna. E no momento, agora eu vou conectar, Sônia, e no momento que o Brasil precisa se inspirar. Realmente, o momento é de imenso desafio sobre todas as esferas e é preciso que a gente acredite que dá para virar e dá para virar. Dá sim para virar. Ayrton Senna musical, num certo sentido, chega. Para demonstrar isso. Então, a gente está muito feliz com essa estreia de hoje, eu diria até emocionado. Calainho, conta pra gente
o custo de um espetáculo desse? Assim, quer dizer, primeiro tem muito trabalho, né? Muito trabalho. Depois, além do trabalho, há que se ter muita paixão, porque sem paixão também você não põe de pé, né? Quer dizer, você não levanta, para usar um jargão do teatro, né? Do teatro musical, você não levanta o espetáculo. Mas olha, um espetáculo dessa magnitude, da magnitude de Ayrton Senna musical, é um espetáculo de 7 a 8 milhões de reais. O investimento é importante, mas a recompensa ultrapassa qualquer investimento. E aí, mais uma vez, importante mencionar, graças à Lei Rouanet, graças aos patrocinadores, é que isso é possível, mas é um investimento importante. Quem faz o papel do Ayrton Senna? Chama-se Hugo Bonimer, figura, o Hugo, grande beijo ao nosso Hugo, enfim, figura maravilhosa, um ator de primeiríssima, sobretudo porque ele mergulha, não é que ele entra, Sônia, não é que ele entra no personagem, não, ele mergulha no personagem. Então, se você for ver Ayrton Senna, você que está no Rio de Janeiro, o espetáculo estreia no Teatro Riachuelo, você vai ver o quanto ele, Hugo, mergulha nessa figura gigantesca que se chama Ayrton Senna. Chama Hugo Bonimer. E quando é que vem para São Paulo? A gente chega em São Paulo em março do ano que vem, março de 2018, e aí vai ser uma loucura, né? Porque é claro que o Rio de Janeiro tem Ayrton, né? Tem Ayrton Senna como um personagem, enfim, inspirador, gigante. Aliás, por pesquisa, é o brasileiro de maior prestígio na história da sociedade moderna brasileira, por pesquisa. Então a gente chega em março e aí São Paulo, imagina, aí a conexão com ele é muito maior. Uma perguntinha rápida, como você escolheu esse ator? A gente tem enfim, tem uma dinâmica, né? Você não pôs ele para guiar em Interlagos, não? Não, mas eu acho que ele até guia bem. Não, mas não botamos para guiar, não. A gente escolheu por audição, o Hugo é um artista renomado, trabalha... Foram vários? Enfim. Quantas pessoas apareceram? Gente, é um para processo... querer ser Ayrton Senna? Na verdade é o seguinte, o processo de audição é um processo como o American Idol. Você vai escolhendo os artistas. Tem canto, tem dança, tem interpretação. Aliás, um artista, um ator, uma atriz, para fazer um musical, ele tem que ser muito completo, porque ele tem que, essencialmente, caminhar nesse tripé da dramaturgia, da dança, né? E a coisa do canto, né? Porque precisa cantar também, senão ele não está lá fazendo musical. Mas o Hugo é um artista, enfim, um ator de longa carreira, já fez algumas coisas conosco, fez Rock in Rio, por exemplo, e outros espetáculos, Ferrer. O Hugo vai fazer um Ayrton Senna, está fazendo, aliás. Estamos em suspense, brilhante. Vou te interromper um minutinho. No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com Luiz Calainho. Show Business volta já já. Estamos de volta com o empresário Luiz Calainho. Luiz, vamos começar pelo Blue Note. Me conta o que é essa fantástica casa que você acaba de abrir no Rio de Janeiro. E quais são os projetos que vocês têm para ela para o Brasil inteiro? Que bom. Na verdade, a gente está muito, muito feliz, Sônia, com a abertura do Blue Note, né? Emblemático clube, você que não conhece, emblemático clube lá em Nova York, né? Ele foi criado na esteira do fim das discotecas, do declínio das discotecas em Nova York. Estúdio 54, inclusive, é um exemplo disso. Mas o Blue Note, então, ele é criado no início dos anos 80 pela família Bensusan. Em 1981, ele é inaugurado. E na essência, Sônia, o que é o Blue Note? Ele é um binômio, né? Numa ponta, é claro que a alma é o jazz, é o blues, mas na essência ele é o lugar da música de excelência. O lugar da música de muita qualidade, da música apurada. Ele essencialmente é isso. Evidente que o jazz está ali como realmente um ambiente quase que espiritual da casa. Então é isso, muita excelência na música. E o segundo pilar desse binômio é a atmosfera intimista. Porque o Blue Note, ele tem aproximadamente aí, ele é uma casa para aproximadamente 300 pessoas. Então você tem a chance, por exemplo, de assistir a Ron Carter, você tem a chance de assistir a Chick Corea, você tem a chance de assistir a Stevie Wonder, com esses artistas sentados onde você está, e você está aqui sentado ou sentada numa mesa, literalmente olhando nos olhos dos artistas. Então, é o binômio da excelência da música com a atmosfera intimista. Lançamos o Blue Note aqui no Brasil há 60 dias atrás, lá no Rio de Janeiro, e tem sido uma trajetória brilhante, porque a gente, no final, está fazendo essencialmente um fusionamento da música em alta excelência internacional com a música em alta excelência brasileira. Então, esse somatório tem proporcionado para o público shows absolutamente emblemáticos,
ali na Lagoa, perdão, ali na Lagoa, ali no Complexo Lagoon, show brilhante do Sérgio Mendes, um show brilhante do Chris Botti, hoje o maior trompetista do mundo, show brilhante do Chick Corea, show brilhante do Jaquim Morelenbaum, enfim, Ivan Lins. Olha, tem sido, Sônia, uma trajetória. Você que está no Rio de Janeiro, não pode perder. Tem que ir lá no Blue Note Rio, na Lagoa, porque não dá para perder. Vou te fazer um desafio, vou te fazer uma pergunta desafiadora. Essa decisão de abrir o Blue Notes no Brasil, ela foi tomada antes dessa crise econômica, durante ou depois? Legal, Sônia. Eu adoro a pergunta. Na verdade, ela foi tomada em plena crise econômica, né? Foi uma decisão que eu tomei aproximadamente um ano e meio atrás, mais ou menos em julho do ano passado. Evidente que nos meus tempos, né, nos meus anos de Sony Music, onde eu ia muito a Nova York, eu frequentei bastante o Blue Note. E desde aquela época, eu estou falando de 25 anos atrás, eu sempre entendi, sempre alimentei o sonho de trazer aquela propriedade, essa marca, que, aliás, diga-se de passagem, é a marca mais emblemática de uma casa de shows do mundo, a marca Blue Note. São 7 Blue Notes pelo mundo. O nome é muito bom. O nome é muito bom. O nome é muito feliz, né? Aliás, eu não sei se você sabe, Blue Note é um artifício musical, é uma nota, é a chamada nota fora. É ela que, num certo sentido, determina essa coisa do improviso do jazz. Mas, enfim, voltando à tua pergunta. Então, eu decido montar, eu te confesso, Sônia, em plena crise. E eu resolvo montar por 2 motivos, né? Primeiro, porque eu sempre entendi, a despeito de todo o desafio que o Brasil está enfrentando, eu sempre entendi que a música é um pilar absolutamente fundamental, sobretudo considerando a riqueza artística, né, musical que o Brasil tem, como, aliás, estou aqui de brasileiro apaixonado, como, aliás, nenhum país no mundo tem, diga-se de passagem também. Muito bem. Então, isso numa ponta. Mas na outra ponta, eu vou te falar, Sônia, quase como um exercício de cidadania, né? Evidente que você tem aí a esfera, de novo, municipal, estadual, federal, né, prefeitos, governadores, etc., presidente da República, mas eu entendo que o cidadão, seja ele um funcionário, um executivo, não importa, ou um empresário, ele tem sim um papel social. E que, na essência, é também acreditar no país dele. E que, na essência, é fazer a parte dele. Então, eu entendi, especialmente no Rio de Janeiro, que vive um momento ainda mais desafiador, eu entendi que, além da oportunidade, havia também um momento onde, num certo sentido, o Blue Note pudesse inspirar e demonstrar que é possível, sim, fazer, que é possível, sim, avançar, que é possível, sim, acreditar que esse Brasil, que esse Rio de Janeiro pode e vai virar, independente de qualquer classe política. É possível fazer. Então, o segundo motivo, Sônia, e eu falo isso quase emocionado, o segundo motivo que me levou a investir no Blue Note foi: é preciso que as pessoas entendam que cada uma delas pode fazer diferença sim. Não importa se é um funcionário, se é um executivo, se é um empresário. Elas podem e devem fazer diferença. Por isso fiz o Blue Note. Calainho, aqui no Brasil, já pegando aqui teu gancho, as pessoas acabam querendo fazer diferença, cada uma em sua área. E é muito difícil, ainda mais hoje com a imagem que a classe política tem, alguém querer entrar para a política para justamente fazer o plus a mais. Você já passou isso pela tua cabeça? Não só passou, como eu vou te falar aqui em primeiríssima mão, acho que eu nunca comentei isso com ninguém, eu vou entrar para a política, com certeza absoluta. Ainda não é o momento, tenho 51 anos, ainda pretendo ter uma estrada, um pouco mais longa na iniciativa privada como empresário, mas eu vou sim entrar para a política. Você que está me assistindo aqui, e a tua pergunta tem uma pertinência gigante, a gente só vai transformar esse país se as pessoas de bem, se as pessoas bem intencionadas, se as pessoas que efetivamente trabalham, entrarem para a política. Tá aí o nosso João Dória, repito aqui pela segunda vez. Porque, senão, viveremos da velha política sempre. Porque você acaba entrando realmente num ciclo muito ruim. A política é ruim, então não vou entrar. Mas se eu não entro, a política segue ruim. E aí ela piora, e aí menos vontade, então, eu tenho de entrar. E aí você tem o que a gente está vivendo, Sônia. Mas isso foi a história inteira do Brasil. Desse país. Pois é chegado o momento de mudar. É chegada a hora de realmente da gente transformar. E para isso, a turma de bem tem que entrar na política. Então aqui, olhando para você, eu digo, eu vou entrar para a política. Calainho, assim que você decidir,
mudar de ramo, você volta aqui para conversar com a gente. Com o maior prazer, plataforma absoluta. Vou te interromper um minutinho. No próximo bloco tem mais conversa com Luiz Calainho. Voltamos com Luiz Calainho, que está à frente da holding L21 Participações. Calainho, vamos falar sobre entretenimento. Como é que está o mercado de entretenimento no Brasil hoje? Olha, apesar de todo momento, né, a gente tem, enfim, a gente abordou já esse tema aqui na nossa ótima conversa, apesar de todo o desafio que o Brasil está vivendo, eu diria que o entretenimento vive uma boa fase. Né? Mas como é que a crise impactou o entretenimento em termos de faturamento da L21? Curiosamente, o que acontece? Né? Quer dizer, quando você tem um momento como esse, mais desafiador, né, o indivíduo, as famílias, etc., tendem a evitar grandes compras, tendem a evitar a compra de um novo carro, de um novo apartamento, uma grande viagem, etc. Mas o lazer é a coisa que as pessoas cortam primeiro. Mas mais ou menos, como grandes despesas, Sônia, como grandes despesas não são feitas, acaba sobrando um pouquinho ali. E aí esse pouquinho ali é um ticket para assistir a Sérgio Mendes no Blue Note, é um pouquinho para assistir um show lá no Rock in Rio, é um pouquinho para ir ao cinema, para ir ao teatro, assistir a Ayrton Senna musical. Então, curiosamente, só pode ver dos tickets, a gente, é claro que sempre há um momento de desafio, um momento de certa tensão, mas ainda assim a gente está, num certo sentido, passando numa boa. E na outra ponta, as marcas, os patrocinadores, e aí é muito importante que eu mencione isso aqui, elas também cada vez mais estão entendendo que além da mídia, que é absolutamente fundamental, estar aqui na Band, estar aqui no show business... Não tira anúncio da mídia, não. Isso é absolutamente fundamental, mas cada vez mais as empresas estão entendendo que é preciso ir além, que é preciso, de certa maneira, oferecer conteúdos onde essas empresas, esses patrocinadores, possam se relacionar com os seus consumidores, ativando, engajando, se aproximando, olhando o olho no olho. Então, num certo sentido também, quando você tem um momento desafiador econômico, as empresas também procuram diversificar um pouco mais, do ponto de vista de investimento, as suas verbas. E aí também você tem, acredite se quiser, Sônia, você tem de 2, 3 anos para cá, auge desse momento que o Brasil está vivendo, do ponto de vista, né, desse desafio, muitas empresas que não investiam em arte, que não investiam em cultura e que passaram a investir. E aí eu quero aproveitar essa plataforma aqui, Show Business, até porque boa parte do empresariado assiste ao programa, aproveito para lançar um desafio a você, empresário que está nos assistindo aqui, porque é muito importante que se invista em cultura, né? Eu repito, cultura molda a personalidade de um país. Então, invista em cultura, se atente para a cultura. Me conta um pouquinho, a L21 é composta de quantas empresas e cada uma faz o quê? São 11 negócios, tá, Sônia? São 11 negócios diferentes, mas todos eles, às vezes me perguntam, mas Calainho, 11 negócios, como é que é possível administrar isso? A primeira coisa muito importante sobre a L21 é que a L21, na verdade, ela está no lugar, de novo, da arte, da cultura e do entretenimento. Não é que eu tenho uma academia de ginástica, um supermercado e uma loja de roupas. De pasta de dente. É isso. Não. Todos os meus negócios estão no mesmo lugar, que é a produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo. Então, são 2 rádios que a gente tem, sempre com sócio, é importante mencionar isso. Aliás, eu acrescentei um negócio que eu acredito em sociedade. Tem 32 sócios diferentes. Depois você vai contar pra gente como é que você escolhe esses sócios, que as pessoas têm dificuldade, né? Isso é importante. Mas seja como for, então são 11 negócios diferentes que vão da área de mídia, tem um portal de internet, que é o Portal Vírgula, são 2 rádios, até a área do teatro, que é o caso da Aventura Entretenimento. Temos um teatro no Rio de Janeiro, turma que está nos assistindo aqui lá no Rio, Teatro Riachuelo, aliás, o name right feito, enfim, fechado com o nosso brilhante empresário, que é outro que tem que entrar para a política, o nosso Flávio Rocha, Riachuelo aí, que é uma empresa com um grau de crescimento impressionante. Então, Teatro Riachuelo, temos um teatro. O Blue Note, que, aliás, quero te contar em primeiríssima mão, inauguramos em São Paulo ano que vem. Ano que vem? Quando? Em junho do ano que vem. Dia 19 de junho, Blue Note em São Paulo. Nossa, vamos ficar muito felizes. Nesse teu apanhado, assim, já, eu queria aprofundar um pouquinho sobre esse desânimo que o brasileiro está sentindo hoje. Parece que você não sente nenhum, mas o brasileiro hoje está muito desanimado, ele está muito insatisfeito com o que tem acontecido, ele está num processo que eu posso chamar até de apatia, né?
em relação ao que vai acontecer o ano que vem, em relação aos candidatos que vão aparecer em 2018 como opção. A que se atribui essa apatia? Você sente isso? É curioso. Tudo bem ser animado, mas... Mas, sob o ponto de vista do país, né? Mas, no fundo, é curioso. É evidente que quando você assiste a tudo que está acontecendo, é evidente que isso causa, primeiro, uma indignação gigantesca, né? Quer dizer, realmente é uma indignação de proporções imensas. Isso realmente não tem a dúvida. Mas tão grande quanto a indignação tem que ser o movimento para você superar isso. Porque senão você cai, e você tem razão, a gente percebe que isso está acontecendo, senão você cai na apatia. Mas a apatia, ela simplesmente não vai fazer com que você vá a qualquer lugar. Eu sou um otimista incorrigível, absolutamente incorrigível e, enfim, sou feliz dessa forma. Porque realmente acredito que, claro, a indignação, ela tem que funcionar como, literalmente, um combustível para você fazer a diferença, para você alternar. Então, é isso, há esse momento de apatia. Mas exatamente porque a gente está entrando no ano eleitoral, porque a gente está entrando em 2018, porque a gente vai escolher um novo legislativo, a gente vai escolher um novo presidente, a gente vai escolher novos governadores. É exatamente por isso que nós brasileiros não podemos estar apáticos. É importante que a gente pegue essa indignação, processe dentro da nossa alma e transforme essa indignação em força para a gente alterar, para a gente mudar, para a gente transformar. É nisso que eu acredito. Essa indignação vem, boa parte, pelos processos dos últimos 3 anos. Eu vou pensar um, que é a Lava Jato. Qual a sua opinião sobre a Lava Jato? Absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. É evidente que a corrupção sempre existiu nesse país, mas realmente nos últimos 15 anos ela assumiu proporções absolutamente, né, incontroláveis, né? Então a Lava Jato é um processo absolutamente fundamental, porque ela, num certo sentido, né, ela areja e ela limpa esse ambiente, porque, Sônia, o Brasil não tem nenhum problema econômico. O problema do Brasil é gestão e corrupção, porque esse país é um poder. Esse país tem essa dimensão, né? Essa dimensão continental, esse país é rico, né? Das coisas naturais, esse país é rico de cultura, esse país é rico de gente que trabalha, de gente que acredita no país. Agora, o que esse país não tem é gestão, e o que esse país tem de sobra é corrupção. Então é preciso que a gente limpe isso. Eu ouvi ali dos juízes, ex-juízes dos Mãos Limpas, uma coisa que eu vou fazer o papel aqui do advogado do diabo, um pouco triste. Ele disse que hoje a Itália, a corrupção na Itália, é praticamente a mesma que havia antes da Lava Jato, tá? E pior, ele deu ele falou uma frase que me chocou. Ele falou assim, a única diferença é que antigamente as pessoas tinham vergonha e hoje elas não têm mais. Isso foi um jato de água fria ali na plateia. O que pode se fazer para a Lava Jato não trilhar o mesmo caminho? Depende da gente, sem nenhuma dúvida, Sônia. Assim, foi o que o juiz Sérgio Moro disse. Absolutamente depende de você, cidadão, depende de cada um de nós, brasileiros. Entendo que a gente tem uma diferença importantíssima para o momento da Operação Maniputili, né, nos anos 90, lá na Itália. E essa diferença é a internet. Essa diferença são as redes sociais, né? Essa diferença está no movimento que, independente da presença física, no movimento que acontece nesse mundo, que passou a ser um novo mundo, que é o mundo digital. Você vê, por exemplo, aquilo que, né, o governo atual ia fazendo com aquela reserva, né, na Amazônia, e que essencialmente ia se eliminar aquela reserva, e graças a toda uma movimentação que foi construída, sobretudo no ambiente digital, o governo cancelou aquilo que faria e, portanto, voltou atrás. Então, é verdade. Quando o novo se aproxima, né? Quando o novo se aproxima, o velho tenta, que é o que a gente está literalmente vivendo exatamente agora, agarrar, o né? velho tenta se agarrar e tenta segurar.
Essa é a verdade. E é o que está acontecendo. Está se aproximando o novo, está se aproximando a luz, mas a escuridão está ali tentando se agarrar e agarrar usando as ferramentas mais sórdidas, que essencialmente, realmente, o que a gente está assistindo aí. Acontece que há, nesse momento, um poder de iluminação, né? Diferente, então, eu repito, diferente do que havia na Itália, que são as redes sociais, que são os ambientes digitais e que, num certo sentido, é o engajamento do cidadão, independente dele ir para a rua. É claro que é fundamental ir para a rua, não tenha dúvida. Mas como há esse mundo muito poderoso que é o mundo das redes sociais, e esse mundo hoje tem uma força tão grande quanto as ruas têm, eu acho que a gente tem, de novo aqui caio no otimismo, eu acho que a gente tem uma situação histórica diferente do que aconteceu com a Itália. O Brasil não vai se apequenar, como infelizmente a Itália acabou se apequenando e aí realmente vivendo uma situação que é essa que você lista. Não. O Brasil vai passar por esse período histórico que cada um de nós brasileiros, que nós estamos vivendo, período histórico. E com certeza, Sônia, com certeza absoluta, o Brasil sairá da Operação Lava Jato muito melhor do que entrou. Vou resumir em uma palavra. Eu, colunista, notinhas pequenas. Brasileiros, prestem atenção. Sociedade, esteja atenta para esse processo não morrer. Não tenha dúvida. Calainho, infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada pela sua presença e espero, já prometeu aqui no ar, quando você fosse candidatar, primeira mão aqui para o Show Business. Combinadíssimo, Sônia. Um privilégio estar aqui contigo. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!